Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Christian Davidson. Estamos aqui hoje para falar com você, especialmente, que vai fazer o concurso TJ Militar de Minas Gerais. Um concurso muito bom, excelente, cuja banca é a FUMARC, certo? Eu já fui aprovado em 2 concursos realizados por essa banca FUMARC. O TJ aqui de Minas e o Ministério Público também aqui de Minas. Já faz alguns anos, inclusive eu ocupo atualmente ainda esse cargo para o qual eu fui aprovado no Ministério Público Mineiro, ok? Estamos aqui hoje para trabalhar com vocês algumas questões dessa banca FUMARC de concursos anteriores relacionadas ao direito constitucional, que é sempre cobrado, muito cobrado nos concursos públicos, sejam de nível médio, sejam de nível superior. Vamos aqui resolver essas questões, comentar, e você vai poder perceber como que a FUMARC vem cobrando esses assuntos relacionados ao direito constitucional nos concursos públicos. Isso vai facilitar certamente os seus estudos aí para o TJ Militar de Minas Gerais. Tudo bem? Vamos começar então, ó. Vem comigo aqui para o slide. Primeira questão. Nossa Constituição Federal, ao dispor sobre a organização dos poderes, trata no capítulo 4 das funções essenciais à Justiça, o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. Quanto ao Ministério Público, a única opção que está em conformidade com nossa Carta Magna é... Vamos lá, ó. Então a primeira questão quer saber do Ministério Público, que é uma das funções essenciais à Justiça lá na Constituição, ao lado da Defensoria Pública e da Advocacia Pública. Vamos analisar então as questões e vamos achar aqui a resposta correta, ok? Vamos lá. Dentre as garantias gozadas pelos membros do Ministério Público, temos a vitaliciedade após 5 anos de exercício. Opa, será que são 5 anos mesmo? Não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Pessoal, a vitaliciedade, sim, ela existe, porém, ela não é de 5 anos. Para alcançar a vitaliciedade, são necessários 2 anos de efetivo exercício e não 5 anos. Então essa está errada. Vamos à próxima. Inamovibilidade. Salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria simples de seus membros, assegurada a ampla defesa. Ok, a inamovibilidade existe, que é a impossibilidade de um membro do Ministério Público ser removido do cargo do qual ele é titular, salvo exceções. Porém, a decisão desse órgão colegiado não é pela maioria simples. Olha a pegadinha aqui. Na verdade, é pela maioria absoluta, ok? Aqui eu já faço uma observação. Perceba que esse estilo de prova é realmente de letra da Constituição ou letra da lei. Então, o que o examinador faz para tentar confundir o candidato? Ele joga com as palavras, ele faz essas trocas. Por exemplo, ó, trocou 2 anos por 5 anos, trocou maioria absoluta por maioria simples. Lembrando que maioria absoluta é o primeiro número inteiro acima da metade do total dos membros daquela casa. Então, até agora não achamos ainda a resposta certa. Vamos lá. Promover o inquérito civil, a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses difusos. Bem, em princípio parece que essa que é a certa, mas vamos ver a letra D para espancar qualquer dúvida. Ó, promover subsidiariamente a ação penal pública na forma da lei. Opa, subsidiariamente? Não. Olha só, de novo o examinador trocando as palavrinhas, ó. Promover
privativamente, ok? Por que privativamente? Porque na Constituição da República de 88, o Ministério Público é o titular da ação penal. A ação penal cabe a ele, ok? Ele é o principal ator dessa situação, então não é de forma subsidiária, ele é o principal, então essa está errada. Então sobrou realmente a alternativa C, que é a nossa resposta correta. Perceberam como é simples? É simples desde que você conheça a Constituição, desde que você conheça a letra, o que está escrito na Constituição e desde que você se apegue aos detalhes. É porque são os detalhes que fazem a diferença na hora da sua prova, ok? Trouxemos algumas observações aqui na próxima página. A primeira é: cuidado para não confundir a vitaliciedade com a estabilidade, ok? Os membros do MP e do Judiciário, os juízes, desembargadores, ministros, promotores, procuradores, etc. e tal, eles gozam de vitaliciedade. Os servidores públicos em geral, ocupantes de cargo efetivo, gozam de estabilidade. E a estabilidade lá na Constituição não se conquista com 2 anos de efetivo exercício, mas sim com 3 anos. Então, cuidado para não confundir, ok? A outra observação, justamente eu já falei, o MP ele é o titular da ação penal. Então, ele vai promover a ação penal privativamente e não de forma subsidiária. Ele é o principal. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão, então. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, também chamada de Constituição Cidadã, elenca no capítulo 1, título 2, os direitos e deveres individuais e coletivos. Das opções abaixo, assinale a que é inverídica. Então, essa questão está relacionada àquele famoso artigo 5º da Constituição, que é cobrado em praticamente todos os concursos. É aquele famoso artigo 5º lá dos direitos e garantias, direitos e deveres individuais e coletivos. Lembrando que, nessa questão, o examinador quer a resposta incorreta. Muito cuidado com isso também. Alguns candidatos se confundem, às vezes, na hora do nervosismo lá, se está pedindo a correta, a incorreta. Aqui o examinador quer a alternativa incorreta, inverídica. Então vamos lá, Primeiro, a propriedade atenderá à sua função social. Tá certinho. Inclusive, colocamos uma observação para vocês aqui embaixo, Justamente em razão dessa função social da propriedade, é que existe aquele instituto da desapropriação. Quando o poder público vai lá num bem, no imóvel, por exemplo, de um particular, expropria e destina para alguma obra pública, uma escola, uma creche, por exemplo. Então, essa está certinha. Temos que achar a errada, a incorreta. Segundo, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização do poder público. Será que depende mesmo? Eu estou achando que essa está errada, mas vamos seguir para as próximas. É assim que você deve fazer na hora da sua prova, lá no momento da sua prova, ok? C. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Certinho. Direito de resposta. Se alguém causar algum dano à sua imagem, a ofender, a sua moral, a sua imagem, você tem o direito de resposta. Por fim, é garantido o direito de propriedade. Certinho, tá? No Brasil nós temos o direito de propriedade desde que ela atenda à sua função social. Então, realmente, a errada é a letra B, ok? Pessoal, para se criar associações e cooperativas no Brasil, não depende de autorização do poder público. Obviamente, há uma série de requisitos que têm que ser cumpridos, Registro no órgão competente, etc. e tal. Há uma certa fiscalização por parte do poder público, mas não depende de autorização do poder público, ok? Imagine só
que o presidente da República, que surja uma associação voltada para alguma finalidade que contraria a política do atual governo. Imagine se o presidente tivesse esse poder de vetar, de proibir a criação de associações. Não, ok? A Constituição nos garante essa liberdade. Tudo bem? Então, o erro está falar que depende, não depende de autorização do poder público. Vamos seguir? Terceira questão. É vedado ao município, tá? Aqui, o examinador está pegando aquela parte lá, né? Dos entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok? Vamos ver o que é vedado ao município, o que é proibido ao município. Aumentar imposto através de lei. Isso é proibido? Não, é permitido, ok? Existem os impostos municipais e se o município eventualmente quiser aumentar a alíquota daquele imposto, é por lei mesmo. Então essa está certa. Nós temos que achar a errada. Dar proteção específica às pessoas portadoras de deficiência. Isso é proibido? É vedado? Óbvio que não. As pessoas portadoras de deficiência fazem parte do chamado grupo vulnerável. Elas requerem realmente uma maior proteção do poder público. Isso não é proibido, não é vedado. Próximo. Estabelecer colaboração de interesse público com organizações religiosas. Isso é proibido? Não é proibido. Veja bem, o interesse é público. Vai haver uma mera colaboração com as organizações religiosas. Isso não é proibido. Sobrou só a alternativa D, manter relação de dependência com igrejas. Aí sim é vedado, aí sim é proibido. Por quê? Nós sabemos que nosso Estado, o Estado brasileiro, ele é um Estado laico. Ele não tem uma religião oficial. Então o município não pode ter uma relação de dependência com nenhuma igreja, com nenhuma instituição religiosa. Perceba que pode haver colaboração de interesse público. Memorize isso. Pode haver colaboração de interesse público, mas não pode haver relação de dependência com as igrejas. Tranquilo, né? Para quem já conhece o texto constitucional, vamos para a próxima questão. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, que independe da sanção do presidente da República. Aqui eu já vou abrir um parêntese e vamos aqui nas observações, ok? Porque a Constituição Federal, ela traz as atribuições do Congresso Nacional e logo em seguida ela traz situações de competência exclusiva do Congresso, ok? Essas questões relativas às atribuições do Congresso, na sua grande maioria, só vão surtir efeito depois de o presidente da República sancionar aquela norma, ok? Só que em algumas situações não se faz necessária essa sanção. É isso que o examinador quis saber aqui. Essa é um pouquinho mais aprofundada, mas perceba que ela foi para delegado de polícia aqui de Minas. Por isso que ela é um pouquinho mais aprofundada. Mas vamos ver, você vai perceber que não é tão difícil assim. Ó, primeiro, concessão de anistia. O que é anistia, pessoal? Trouxemos aqui embaixo, ó. É um perdão concedido pelo Estado a pessoas acusadas de praticar crimes, certo? Um grande exemplo foi a Lei de Anistia de 1979, que permitiu que todos aqueles acusados de crimes na época do regime militar, crimes contra o Estado, né, crimes políticos praticados na época do regime militar, pudessem retornar ao Brasil e não sofrer punição, né? Você que gosta de história
certamente já estudou, no período do regime militar, muitos brasileiros foram exilados, né? Foram para fora do país fugindo justamente desse regime, certo? Essa lei de anistia permitiu que eles voltassem ao território nacional sem ser presos pelos crimes por quais foram acusados, crimes políticos, certo? É o Congresso, sim, que concede a anistia. Porém, essa lei de anistia, como a grande maioria das leis, passa pelo crivo do chefe do Poder Executivo. Ele vai sancionar ou vetar. Então não é essa a resposta correta, ok? O que mais? Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Veja bem, os ministérios, quem escolhe os ministros é o próprio chefe do Poder Executivo, é o próprio presidente da República, certo? Então, veja bem, é óbvio, é questão de raciocínio, é óbvio que essa lei que o Congresso aprovar, criando ou extinguindo ministérios, vai passar pela sanção presidencial. Precisa da sanção presidencial. Então, realmente, também não é essa a resposta correta. Próximo. Fixação do subsídio, quer dizer, salário, né? Do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Opa, será que precisa do próprio presidente sancionar depois a fixação do seu próprio subsídio? Eu acho que é essa aí, mas vamos ver a última. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui você conseguiria resolver pelo raciocínio. Se você tem uma base mínima de direito constitucional, você resolveria essa aqui pelo raciocínio. Ó, veja bem, proposta de lei, projeto de lei para aumentar o subsídio de ministro do Supremo. É o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal que encaminha ao Congresso, ok? O presidente do Supremo encaminha ao Congresso, o Congresso vota. É óbvio que vai precisar da sanção do presidente da República. É o sistema de freios e contrapesos, é um poder fiscalizando o outro. É por isso, por exemplo, que no último aumento dos ministros do STF, quando ainda estava na presidência o ex-presidente Temer, né, quando o Congresso aprovou aquele aumento grande para os ministros do STF, alguns questionaram, será que o Temer vai vetar? Será que não vai? Etc e tal, ok? Agora, faz sentido? O subsídio do presidente da República, ele mesmo encaminha o projeto de lei para o Congresso. Faz sentido ele depois ter que sancionar? Não faz sentido, ok? Ó, pusemos uma observação aqui. As letras A, B, D são atribuições. Somente a letra C, que é competência exclusiva do Congresso. Não vai haver necessidade da sanção, independe da sanção do presidente da República, ok? Essa foi um pouquinho mais aprofundada, como dissemos aqui, é porque foi para delegado de polícia, né? Um cargo de nível superior, um cargo muito concorrido, então é comum que as provas sejam mais aprofundadas, as questões mais aprofundadas. Tudo bem? Vamos para a quinta questão. Não constitui cargo privativo de brasileiro nato, ok? Ó, brasileiro nato é aquele nascido aqui no território nacional ou nascido lá fora, mas filho de pai brasileiro e mãe brasileira. Haverá uma outra questão daqui a pouco que vai abordar isso com mais profundidade. Mas vamos ver aqui, ó. A Constituição diz que alguns cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos, são privativos de brasileiros natos. Aqui o examinador quer saber qual que não é privativo de brasileiro nato. Vamos lá. Ministro de Estado da Defesa. O ministro da Defesa tem que ser brasileiro nato. Imagina se fosse naturalizado e quisesse facilitar, por exemplo, a entrada do exército do país onde ele nasceu. Prejudicaria a autonomia, a independência do Brasil. Então tem que ser nato. Oficial das Forças Armadas. É a mesma ideia, pessoal. Imagina um oficial das Forças Armadas, um general aí do Exército,
naturalizado e facilitar a invasão por parte de exércitos estrangeiros. Não seria bom para o país. Presidente da Câmara dos Deputados tem que ser brasileiro nato. Por quê? Daqui a pouco vocês vão ver as observações aí. Por que o presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato? Ele está na chamada linha de sucessão eventual do presidente da República, ok? Então, por exemplo, se o presidente da República se afasta ou cai, assume o vice. Se o vice se afasta ou cai, presidente da Câmara. E depois, presidente do Senado, por fim, presidente do STF. São os chamados substitutos eventuais do presidente da República. Esses que podem vir a ocupar a presidência da República têm que ser natos, não podem ser naturalizados. Sobrou a letra D, senador da República. Ah, mas professor, o senador pode ser naturalizado? Pode. Ele só não pode ser presidente do Senado. Ele não pode ser eleito jamais presidente do Senado. Por quê? O presidente do Senado, juntamente com o presidente da Câmara de Deputados e o presidente do STF, está naquela linha lá sucessória. Só uma observação, cuidado com a pegadinha. Quanto aos ministros do STF, qualquer ministro do STF tem que ser nato. Não pode ser naturalizado. Por quê? A presidência do STF é feita em forma de rodízio. Cedo ou tarde, um dos 11 vai ser presidente do STF. Então ele tem que ser nato, porque ele também é um substituto eventual do presidente da República. Tudo bem, pessoal? Então, alternativa D, senador da República. Da mesma forma, o deputado federal também pode ser naturalizado, mas ele não pode ser presidente da Câmara. Perceberam? Vamos para a próxima. A respeito do regramento constitucional dado à nacionalidade, assinale a alternativa incorreta. Mesmo assunto, tá vendo? Ó, assunto nacionalidade. Vamos lá. Primeiro, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. É verdade, eles são brasileiros natos, sim. Lembrando, temos que achar aqui a incorreta, ok? Então, ó, nasceu no território brasileiro, não importa se os pais são estrangeiros. Desde que esses pais não estejam a serviço do país deles, essa pessoa é brasileiro nato, ok? Próximo. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados na repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, até os 18 anos de idade, pela nacionalidade brasileira. Será que realmente só pode fazer isso até os 18 anos? Estou achando que essa é a incorreta, mas vamos ler as seguintes. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Isso mesmo, ó. Tem pai brasileiro ou tem mãe brasileira que está lá fora a serviço do Brasil, o filho que nasce lá fora, embora nasça lá fora, é brasileiro nato. Então essa também está certa. D, são brasileiros naturalizados. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Tá certinho também, pessoal? Memorize isso aí para sua prova, tá? Estrangeiro que mora no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, sem interromper, tá? Que não tenha nenhuma condenação criminal, condenação
penal, certo? Se ele requerer a nacionalidade brasileira, ele se torna um brasileiro naturalizado. Então, realmente, a errada é a letra B de bola. Por que está errada? Veja bem, não há essa exigência até os 18 anos. A Constituição fala que é brasileiro nato aquele que nasce no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que registrados na repartição competente, que é o consulado do Brasil lá fora, ou venham a residir na República do Brasil e optem a qualquer tempo. É o que fala a Constituição. Ela não fala em 18 anos, ela fala a qualquer tempo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Sobre a organização das funções e competências do município. É correto afirmar. Essa aqui é bem tranquila, vocês vão perceber. Vamos lá. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Essa aqui está certinha, né? Quem é mais antenado aí na política já vai saber isso aqui, sem até precisar ler a Constituição, né? A Câmara é composta por vereadores que são eleitos pelo povo, o mandato deles é de 4 anos, eles são representantes do povo e o sistema é proporcional, que é o mesmo sistema dos deputados federais. É por isso que às vezes um vereador tem mais votos que o outro e não é eleito. Questão de legenda, partido, etc. Então essa está certa, ok? Vamos seguir, vamos achar o erro das outras, tudo bem? Vamos lá. Em caso de impedimento do prefeito e do vice, assumirá a administração municipal o juiz da comarca. Não. Basta você lembrar que na União, por exemplo, no impedimento do presidente e do vice-presidente, o próximo a assumir é o presidente da Câmara dos Deputados. No município é a mesma coisa. O próximo a assumir é o presidente da Câmara de Vereadores e não o juiz de direito da comarca. Então essa está errada. Vamos achar o erro da outra. O município pode instituir e majorar tributos através de decretos, portarias, resoluções. Opa, não pode. Já vimos que isso só pode ser feito por meio de lei, tá? Instituir e aumentar tributos somente por meio de lei. E vamos achar o erro da última. O Poder Executivo Municipal é chefiado pelo prefeito ou pelo secretário de governo. Não é pelo secretário, não. Ele é chefiado pelo prefeito, ok? Porém, o prefeito é auxiliado pelos seus secretários, assim como o presidente da República é auxiliado pelos seus ministros. Então, a correta realmente é a letra A, bem tranquila, né, pessoal? Próxima, acerca da liberdade religiosa em face do município. É correto afirmar que, pessoal, percebam como que a FUMARC gosta de cobrar essa questão relacionada à religião junto com o município, ok? Aqui são bancas, são concursos diferentes, anos diferentes, todos da banca FUMARC, tudo bem? Então vamos lá, ó. O que é correto afirmar nesse caso? Primeiro, é vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou aliança. Tá certo, é vedado mesmo, é proibido mesmo, já falamos aqui. O Estado é laico, o Brasil não tem uma religião oficial. Vamos ver se realmente essa está certa e vamos achar o erro das demais. É vedado ao município estabelecer qualquer colaboração de interesse público com organizações religiosas. Não, já vimos isso, tá vendo? Se for colaboração de interesse público, pode. Não é vedado não, certo?
Pode o município definir sua religião oficial e impor realização de cultos? Pode? Não pode. O Estado é laico, não existe religião oficial no Brasil, não pode impor cultos. A Constituição garante a liberdade de consciência e de crença. Pode o município determinar o fechamento de igrejas, centros espíritas e outras instituições similares? Não pode, ok? Liberdade de consciência e de crença, tá na Constituição. Então a correta é realmente a letra A, certo? Vamos seguir. A respeito das disposições constitucionais inerentes à administração pública. Também é muito cobrado, são muitos cobrados os artigos da Constituição que tratam da administração pública, dos servidores públicos, aqueles ali do 37 ao 41 da Constituição. É importante também ter uma base boa, um conhecimento bom desses artigos que tratam aí da administração pública. Vamos achar então a resposta correta aqui, ok? Decreto do Poder Executivo estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Não é decreto, pessoal. Isso tem que ser feito por lei. Veja bem, em regra, para ocupar cargo público ou emprego público no Brasil, somente por concurso público, de provas ou de provas e títulos. É por isso que você está estudando para concurso público para ocupar um cargo no TJ Militar de Minas Gerais, certo? Está na Constituição, essa é a regra. Há algumas exceções aos cargos em comissão, às funções de confiança, e existem esses cargos aqui de contratação por tempo determinado para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público, porém, somente por meio de lei. Não pode ser decreto do Poder Executivo. Haveria muito poder na mão do chefe do Poder Executivo. Isso não é bom. Isso não é bom num Estado de direito. Então essa está errada. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Essa está certa. Vamos ver o erro das outras, se realmente é ela a resposta do gabarito. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, não sendo permitida a prorrogação. Claro que é permitida a prorrogação. 2 anos, prorrogável até 2 anos, prorrogável por igual período. Atenção para isso aí, essa é fácil. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Pessoal, não poderão, ok? Isso foi cobrado já muitas vezes, inúmeras vezes. Por que o examinador gosta de cobrar isso? Porque na prática, nós sabemos que os maiores salários estão no Poder Judiciário. Então a pessoa que tem a visão prática, a ideia da prática, pensa assim, o do Judiciário pode ser maior que o pago pelo Poder Executivo, ok? Mas veja bem, a Constituição de 88 quer manter uma certa isonomia entre os servidores dos poderes, certo? Dos 3 poderes. Não quer que um ganhe muito mais. Um servidor que ocupa um cargo semelhante ao outro servidor no outro poder, não quer que haja muita discrepância entre os vencimentos deles. Não quer que um ganhe muito mais que o outro. Então ela trouxe essa regra. Memorize isso para a sua prova, ok? Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Isso foi cobrado muitas vezes. Memorize. Então, a única alternativa correta realmente é a letra B, ok? Nós, servidores públicos civis, temos a liberdade de sindicalizar, de fazer parte de associações. Somos livres para isso. Você, quando for aprovado no TJ Militar de Minas, for nomeado, tomar posse, entrar em exercício,
você também vai poder se sindicalizar, fazer parte da sua associação. Não há proibição nesse sentido. Tudo bem? Próxima questão. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, exceto só um que não é das relações internacionais. Aqui o examinador quer saber quando o Brasil mantém relação com outros países, com outros estados soberanos, quais os princípios que o Brasil tem que respeitar, tem que adotar. Aqui só um não é, só um está errado, vamos achá-lo. Primeiro, igualdade entre os estados, está certo, o Brasil tem que respeitar. No plano internacional, ao menos teoricamente, não existe um país que manda no resto do mundo. Ao menos teoricamente, todos os estados soberanos, todos os países estão no mesmo patamar, estão em pé de igualdade. Então esse é um dos princípios, igualdade entre os estados. Próximo, independência nacional. Também é um dos princípios. Os países têm autonomia, têm independência. O Brasil conquistou a sua independência de Portugal lá em 1822, tornou-se um país independente. Esse é um dos princípios. Não intervenção também é um dos princípios. Um país não pode chegar intervindo no outro, na política do outro, não pode intervir nas leis do outro, ok? Existe um princípio chamado autodeterminação dos povos, também a soberania dos estados. Essa intervenção feriria essa soberania dos estados. Por que vocês acham que nenhum país ainda invadiu a Venezuela diante daquele caos pelo qual estão passando lá? Porque isso não é permitido, né? A comunidade internacional não aceita essa ideia, ao menos que o governo estivesse provocando mortes massivas de civis, dolosamente, etc. e tal. É exceção. Em regra, não pode haver intervenção de um país no outro, porque os países são soberanos. Então, as três são princípios. Só sobrou a última, que é a alternativa errada, pluralismo político. Por que pluralismo político não é um princípio que rege o Brasil nas relações internacionais? Porque esse é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, tá? Existe uma palavrinha mnemônica para você memorizar esses fundamentos. Só, se, de, vá, plu, ok? São os fundamentos da República Federativa do Brasil. Ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Tá vendo? Ó, é um fundamento da República Federativa do Brasil, ok? Soci diva plu. Próxima, penúltima questão que trouxemos aqui, é fundamento da República Federativa do Brasil. Eu coloquei logo em seguida de propósito para você memorizar, porque isso é muito importante. Esses fundamentos são muito cobrados. Então, de novo, eu vou chamar a sua atenção para essa palavrinha mnemônica, so, si, di, va, plu. E você, por favor, memorize, que é importante para a sua prova. Então, vamos lá, ó. Qual que é fundamento? Cidadania é fundamento? Opa, tá aqui na palavrinha. Pluralismo político é fundamento? Pronto, já achei a resposta certa. Perceberam? Vamos ver as outras, ó. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Não. Erradicação da pobreza e da marginalização. Garantia do desenvolvimento nacional. Esses são objetivos. Cuidado para você não confundir na hora da prova os fundamentos com os objetivos. Se você memorizar os fundamentos, que são menos, que são apenas esses 5, você vai ficar muito mais fácil para a sua prova. Ó, fundamentos, soci diva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político.
Vamos para a nossa última questão, então, de hoje. De acordo com a Constituição da República de 1988, o poder executivo no âmbito da União é exercido pelo... Olha como é bem tranquilo. Quem exerce, pessoal, o poder executivo no âmbito da União? Essa foi fácil, né? Daquelas fáceis, ó. Presidente da República e pelos ministros de Estado, todos eleitos pelo povo. Opa! Os ministros de Estado são eleitos pelo povo? Não! São escolhidos pelo presidente da República. Então essa está errada. Próximo. Pelo presidente da República, auxiliado pelos membros do Supremo. Uai, o presidente auxiliado pelo Supremo? Não. Supremo é outro poder, é poder judiciário, são independentes, nada disso. Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Exatamente isso. Vamos ver o erro da última. Primeiro-ministro escolhido pelo Congresso Nacional. Que é isso? Nós não vivemos um parlamentarismo, vivemos no presidencialismo. Essa foi bem fácil, né? Para você ver, mas obviamente você precisa ter uma base mínima, um conhecimento mínimo de direito constitucional. Então é exatamente isso, ó. No âmbito da União, o chefe do Poder Executivo é o presidente, ele é auxiliado pelos seus ministros. No âmbito dos estados e do DF, o chefe é o governador, que é auxiliado pelos seus secretários. E no âmbito municipal, o chefe do Poder Executivo é o prefeito, também auxiliado pelos seus secretários. Ok, pessoal? Aqui temos o gabarito para vocês, depois quiserem resolver novamente essas questões aí. A aula ficará disponível no canal do Logos Concurso, ok? Olha, desejamos para vocês excelentes estudos, tudo bem? Não deixem de ler, leiam. Esse estilo de prova realmente é de memorização da letra, como dissemos. Então você precisa se apegar aos detalhes, começar a perceber as palavras-chave de cada artigo ali, ok, pessoal? E sucesso para vocês aí rumo à aprovação. Um abraço e até a próxima.